Olá pessoal, bem-vindos ao mais novo tutorial do Portal Educampina, onde nós vamos trabalhar mais explicitamente a página de turmas, tá? Então aqui a gente vai trabalhar um pouquinho das funções que existem nas turmas, para que vocês possam aí, se for o caso, tirar dúvidas e sanar todas as dificuldades que vocês têm, tá? Então já acessando aqui nosso sistema, vamos mudar nossa tela, nós vamos visualizar já a página de turmas. Então lembre que no resumo a gente falou, né, sobre os cards e tudo. Então vamos trabalhar especificamente nas funções existentes das turmas, tá? Primeiramente, gente, há unidades que possuem turmas que são integrais e turmas regulares. As unidades que possuem turmas integrais vão ter uma leve diferença na alocação de professores, porque as disciplinas diversificadas do integral irão aparecer para seleção na hora de alocar o professor, tá? Fora isso, é tudo praticamente igual. Então a gente pode trabalhar aqui com qualquer turma dessa escola sem medo. A primeira coisa que a gente precisa entender nesses cards, eles são interativos. Então, se a turma não tem nenhum registro no diário de classe preenchido, vocês vão visualizar a informaçãozinha de 100 registros. Se a turma está mais de 7 dias sem nenhuma atualização em frequência, em conteúdo ministrado, o sistema vai informar que a turma está há X dias em atraso. Se tiver tudo ok, ele não mostra essa frequência, esse cardzinho, né, essa informaçãozinha aqui em cima, dizendo que está atrasado ou não, tá bem? Então, vocês podem acompanhar muita informação nesses cards. A gente tem muita novidade, inclusive, quanto a isso, para chegar, tá? Entrando aqui na opção da turma, então se a gente clica nesse botãozinho de opções, vocês vão visualizar alguns botões que são extremamente importantes. Primeiramente, vocês vão ter ver detalhes. Em ver detalhes, vocês vão conseguir visualizar aquele resumo da turma que a gente viu lá no videozinho tutorial de resumo geral do sistema, onde vão ter as informações da turma, tudo direitinho, ocupação, qual é a escola, o creche, enfim. É o resumo da turma mesmo. Média da turma, isso daqui ele vai trazer de acordo com as avaliações dos estudantes. Então, para turmas que são relatório, a gente vai mudar isso daqui, mas para aquelas turmas que são turmas com notas, o sistema vai entender qual a porcentagem de alunos que estão em média naquele bimestre. E aí, claro, se tiver 2 bimestres, ele vai fazer uma média ali, comparando os 2 bimestres, vai trazer aqui para você entender como está o andamento da sua turma, tá? O mapa de horários, ele vai ser justamente apresentado aqui, né, nessa tabelinha, os professores que estão, digamos, atendendo a turma, trabalhando na turma em cada dia. Então, por ser um primeiro ano integral, nesse caso, quando a gente alocar os professores, o professor polivalente do primeiro ano vai aparecer de segunda a sexta, e aqueles professores das disciplinas diversificadas também vão ser listados, cada um no seu dia, de acordo com o dia que você alocou eles. Então, se você disse que um professor X, que é de capoeira, por exemplo, ele está alocado nessa turma aqui na segunda e na terça-feira, ele vai ser mostrado aqui na segunda e na terça-feira, tá bem? Então, esse mapa de horário da turma é automático. Na abinha de estudantes, a gente vai visualizar todos os estudantes que estão matriculados, alocados nessa turma. E aí, claro, ele é interativo. Se você clica no nome do estudante, ele vai abrir aquela páginazinha de detalhes do estudante que você vai, inclusive, poder corrigir algumas informações por aqui, evitando de você ter que ir lá no estudante, pesquisar o estudante e editar alguma informação. Então você consegue também visualizar por aqui. E essas outras informações aqui de performance e histórico, a gente vê mais detalhadamente quando a gente estiver visualizando, né, no tutorial da página de estudantes. Ainda na turma a gente tem performance, que como eu falei lá no vídeo de resumo do sistema, a gente vai trazer alguns dados de performance da turma. Voltando aqui para o menu, a gente tem a opção ainda de editar a turma. Ao clicar em editar, obviamente não é possível mudar a série porque tem estudantes matriculados, então você fica bloqueado de edição. A escola, obviamente, a unidade você não consegue mudar também, mas é possível que você altere o turno caso você tenha cadastrado errado. Lembrem-se, essa alteração ela é para ser feita somente se vocês cadastraram errado. Não mexam nisso daqui de forma indiscriminada, porque vocês vão ter problema com os diários de classe, tá?
A capacidade, obviamente, a gente deixou liberado agora porque a gente está no início do sistema e existem ajustes a serem feitos, mas logo logo vai ficar bloqueado e somente a equipe do censo de consolidação de dados, com o Eniton, Carol e toda a equipe, que vão poder fazer essas modificações de capacidade, tá? Por enquanto, nós permitimos que vocês façam, mas lembrem-se, o sistema ele é auditável. A gente vai saber que vocês modificaram e vale salientar, obrigatoriamente, mesmo que você aumente a capacidade, se você tiver lista de espera cadastrada, você vai precisar chamar a lista de espera. O sistema não permite matrícula fora da lista de espera. Em alocação de professores, vocês vão poder pesquisar o professor. Então basta clicar aqui em seleciona o professor e digamos que Ana é a professora polivalente dessa turma. Então você vai clicar lá em Ana. Se fosse para pesquisar, poderia digitar o nome dela também, que dava certo. E aí é só clicar em Ana, selecionar a disciplina e notem, como é uma turma integral, ele traz ainda algumas disciplinas que eu cadastrei como teste para diversificada, mas no sistema oficial vocês vão ver todas aquelas disciplinas do integral que já estão na grade curricular, né? Digamos que essa Ana é polivalente, a gente marca ela como polivalente. A carga horária semanal é automática, então professores polivalentes trabalham 20 horas em sala de aula. A data de início, vocês precisam tomar muito cuidado, porque o professor só vai conseguir editar o diário de classe a partir da data de início. Então, digamos que o professor chegou uma semana atrás na escola e você ainda não alocou ele, vai alocar hoje, você precisa colocar a data correta que ele iniciou o trabalho dele, tá? Se for um professor do começo do ano, vai lá para o começo do ano, 4 de fevereiro, e marca a data. Pode digitar a data também, dá certo. Mas tome muito cuidado com essas datas para evitar datas erradas e o professor está reclamando que não visualiza aquele dia no diário de classe. Se o professor for um professor de carga horária reduzida, você vai marcar a opçãozinha aqui de professor com carga horária reduzida. Qual a diferença do professor de carga horária reduzida para o que não é? O professor polivalente sem carga horária reduzida, obrigatoriamente, quando a gente adiciona ele, o sistema vai marcar a agenda dele de segunda a sexta. Não tem como editar isso daqui. Por quê? Porque ele trabalha às 20 horas. O professor de carga horária reduzida, quando você aloca, eu vou alocar um para vocês visualizarem, digamos que o João, ele é de carga horária reduzida e daí, digamos, somente 8 horas aula. 8 aulas durante uma semana. E quando você marca a carga horária reduzida, se a gente adiciona ele, o sistema mostra aqui, né, que ele está com carga horária reduzida. E se a gente vai na agenda, será possível dizer quais são os dias que esse professor trabalha, tá? Isso daqui funciona também para professores de anos finais e professores das turmas diversificadas, né, dos componentes diversificados do integral. Vocês precisam obrigatoriamente, principalmente para professor de anos finais, marcar essa agenda aqui, porque senão o professor vai visualizar o diário como um todo e vai ser um problemão para vocês. Lembrem de marcar a agenda, a gente já mostrou isso daqui, inclusive, nos grupos de vocês, tá? Então, botou a agenda do professor, clique em salvar, que ele já vai configurar o diário de classe do professor para que só apareça segunda e quarta-feira para ele, tá? Vejam que eu aloquei esse professor no dia 21 hoje. E aí a gente olha, rapaz, esse professor ele começou a trabalhar antes. Tem como corrigir? Eu preciso excluir? Não. Basta clicar no lapisinho de editar. E aí você vai colocar lá, ó, esse professor não começou dia 21/3, não. Ele começou dia 4/2. E aí basta salvar a informação que o início de alocação do professor vai ser corrigido, tá bem? Kaique, um professor entrou de atestado e vai passar 90 dias fora. O que é que eu faço? Você vai finalizar o professor no dia que ele saiu e alocar o professor que assumiu a turma. Como é que a gente faz isso, Kaique? Você vai simplesmente clicar nesse botãozinho de encerrar a alocação, ó. Clicou em encerrar a alocação. Vai dizer o dia que o professor saiu. Então, digamos que ele entrou aqui, olha, no dia 4/2 e ele colocou um atestado ali no dia 10/3. Feito isso, a gente confirma a saída dele. Ele vai sair da turma, a gente vai conseguir visualizar aqui, ó, o histórico de alocações, que João entrou no dia 4 e saiu no dia 10, e agora vai ser permitido você colocar, digamos, a Maria, que assumiu essa turma, no lugar de João. Então, polivalente, Maria vai ser 8 horas também,
E ela vai entrar a partir do dia 10. Então, dia 11/3, porque dia 10 João ainda estava lá. Mas dia 11/3, professor com carga horária reduzida, Maria assumiu a turma. Então, a gente tem aqui Maria a partir do dia que João sair, tá certo? Então, vocês vão conseguir fazer toda essa organização para que o diário de classe não tenha lacunas. Kaique, eu aloquei errado. Digitei tudo errado, não era essa professora. Ela não pode ver o diário de classe de forma alguma. O que é que eu faço? Aí sim você vai excluir. Clica na lixeirinha, excluir definitivamente, que o professor vai sumir do diário de classe. E notem que aqui no histórico de alocações, vocês vão ver que ele está excluído. Kaique, qual a diferença de terminado, finalizado para excluído? Quando o professor ele é finalizado, como foi feito aqui com o João, ele ainda vai ter acesso ao diário de classe dele na abinha de turmas finalizadas. E ele vai conseguir editar frequência, registro, se for o caso de nota, no período que ele trabalhou, não é? Dentro justamente desse período. Então, do dia 4 ao dia 10, ele vai conseguir modificar, corrigir e editar as informações que ele preencheu. A partir daí, ou antes do dia 4, por exemplo, se fosse possível, ele não consegue, o sistema fica bloqueado. Já Maria, que foi excluída, ela não visualiza de forma alguma a turma. Então ela não consegue mexer em diário porque a turma vai literalmente sumir da visualização dela. Por quê? Porque a alocação foi errada e você excluiu, tá certo? Mais uma informação importante. Kaique, eu mexi, excluí o professor, finalizei e fiz sem querer. Tem como restaurar? Tem. Você vai poder vir aqui no histórico de movimentações da turma, né, de alocações, e clicar nessa setinha de restaurar a alocação. Clicando nela, vocês vão ver que o professor vai voltar para a turma e ele vai respeitar o dia de início que vocês tinham cadastrado, tá bem? Então, no histórico de alocações, ele some de lá, porque ele não está mais finalizado, digamos assim, e volta com aquela data de início. E aí você pode, se for o caso, deixar ele ou finalizar de novo com a data certa. Então, não, ele não era para ter saído no dia 10/3, não. Ele saiu no dia 15/3. Tudo bem, você coloca a saída e confirma a saída que ele vai voltar aqui para o histórico de alocações, né? Então, você pode mexer nas alocações dessa forma, tá? Isso daqui vai servir para todas as esferas e para todas as etapas de ensino. Lembrando, turmas do infantil podem ter até 4 professores regentes na turma, todos são regentes, mas vocês podem ter até 4 professores nas turmas integrais, tá certo? Então é possível adicionar aí todos os professores naquela turma. E o que a gente dá de dica a vocês para as turmas do infantil é que justamente organizem-se internamente. Dividam o professor para que eles se unam e cada um registre, digamos assim, uma semana. Então, se tem 4 professores, separa aí 4 semanas para cada um fazer o preenchimento da semana por completo uma vez, tá? Quando a gente for para a parte de relatórios, aí eles discutem entre si os relatórios, a gente vai mostrar mais na frente em outro vídeo, mas eles discutem entre si os relatórios das crianças e dividem quem vai preencher o quê, porque o diário de classe ele é comum à turma, não é separado para o professor. Aqui em agenda a gente já mostrou, então eu não vou mais trabalhar nela, porque vocês já entenderam que professores polivalentes têm agenda automática, de segunda a sexta. Professores com carga horária reduzida ou de anos finais, aí sim, vocês vão selecionar o dia que ele trabalha. Vale salientar, educação física e disciplinas diversificadas do integral também selecionam o horário, tá bem? Para finalizar essa parte, digamos, de documentos e visualização de turma, a gente tem um botãozinho de gerar documentos. Nele, vocês vão conseguir, por exemplo, selecionar a disciplina da turma. Então, eu quero saber da polivalente aqui para essa turma. Quero ver a lista de estudantes. Obviamente, a lista de estudantes para todas as disciplinas da turma vai ser igual. Vai mudar somente aqui em cima o nome da disciplina e o professor que está responsável por ela. Mas, quando a gente for visualizar, por exemplo, o relatório de frequência, obviamente o relatório de frequência da polivalente é diferente de educação física. Então você, secretário gestor, vai poder selecionar a opção aqui que você quer gerar o relatório. E aí, ao clicar no relatório, claro, ele vai trazer justamente a disciplina que você selecionou e o professor que você selecionou com os dados inerentes àquela disciplina, tá bem? Para os professores, a gente vai ver no acesso de professores
eles conseguem visualizar direitinho da sua disciplina. Eles não precisam selecionar outra porque o sistema já entende qual a disciplina ele foi alocado. Aqui a gente vai ter a frequência mensal, que lembrem-se, o relatório de frequência está mostrando aqui, olha, mês atual. Então ele vai trazer do mês vigente. Se vocês quiserem ver uma frequência mais completa, a gente tem aqui o relatório de frequência bimestral, que aí ao selecionar o bimestre, ele vai trazer a frequência justamente ali do período letivo configurado no sistema. Então ele traz somente os dias possíveis de aula do bimestre que você selecionou, tá? Voltando aqui para documentos, nós temos o registro de aula, que também é o diário de classe mensal, tá? Então ele traz do mês vigente. Mas se você quiser ver aquele diário de classe completo, com todos os meses, todos os bimestres, tudo direitinho, você vai gerar o diário de classe completo aqui nesse botão. Relatórios AE vai trazer justamente os alunos com necessidade especial, então ele traz aquela listinha. O mapa de notas, ele vai trazer uma matriz de notas quando tiver avaliações preenchidas. Obviamente agora não tem nesse sistema, então ele não traz nada. O boletim, vocês vão poder selecionar um estudante ou todos os estudantes da turma para facilitar a impressão. E clicando nele, quando houver informação, ele vai trazer também todo aquele mapinha de nota dos estudantes, tá? Voltando ainda para documentos, a gente vai ter as carteirinhas de identificação para a educação infantil. Obviamente, vocês não utilizam turmas de anos iniciais, anos finais, EJA, mas essa carteirinha para a educação infantil vai trazer todos os dados do estudante da turma para que as creches imprimam essa carteirinha e entreguem aos responsáveis, né, para que eles possam estar indo buscar os alunos ou não, utilizando justamente essa carteirinha, tá? Isso daqui é só para educação infantil. Então, em relação a documentos, tem isso. Fiquem livres para mexer aí nesses documentos e tragam sugestão para a gente lá no suporte, para que a gente possa melhorar cada vez mais essa questão de documentação de alunos, tá? Voltando aqui, ainda para as turmas, nós temos o gerenciamento de reposições, onde vocês vão poder adicionar um dia que não teve aula. Então, olha, não teve aula, então é interrupção. Qual foi a data que não teve aula? Ah, dia 20 de março. Qual professor não deu aula? Foram todos? Não, foi só ano. Então selecione só ano. Se foi todos, deixa todos. Qual o motivo? Não sei, teve... a escola por algum motivo não teve aula, teve problema elétrico. Então você coloca a informação aqui do motivo. Clicando em salvar, o sistema vai registrar aquele dia como interrupção e automaticamente os professores não conseguem preencher o diário de classe naquele dia, tá? Tá, Kaique, como eu faço a reposição? Você vai simplesmente clicar em adicionar, vai ser reposição ou aula extra, e aí você vai dizer, tá, dia 20 não teve aula, mas a gente combinou com a inspetoria que dia 24 de abril vai ser a reposição de todos os professores e motivo, reposição do dia 20 do 3. Nós vamos melhorar para que vocês possam clicar no dia 20 do 3, por exemplo, e já marcar a reposição dele. Mas por enquanto estamos utilizando assim, tá? Clicou em salvar, ele vai cadastrar a reposição e aí você vai ter todo aquele dia, digamos, reposto na contagem de dias letivos da unidade. Por último, nós temos gerenciar a falta de professor, que aqui vocês vão simplesmente, e aí é óbvio, isso vai ser de acordo com a organização do gestor escolar, ele precisa instruir vocês a isso. Vocês vão selecionar o professor que faltou, selecionar a data da falta do professor, o motivo que o professor faltou, então foi atestado. Se tiver alguma observação que você pode digitar, se o professor não informou o porquê faltou, você coloca outros e digita dizendo que ele não informou que iria faltar. E se for o caso de ele ter informado e já ter um atestado, você pode anexar o atestado justamente clicando aqui, tá? Clicou em registrar falta. Opa, faltou a data. A data que é importante, que a gente pode selecionar um período, esqueci de falar, digamos que seja um período, você pode clicar do dia 10 ao dia 12. E aí o sistema vai entender que o professor faltou nesse período. Se for só um dia, você vai poder clicar 2 vezes no dia 10,
que ele vai marcar aqui em cima, olha, do dia 10 ao dia 10, e vai ser possível você registrar a falta. Quando você registra a falta, o gestor da escola, se houve alguém que assumiu a turma naquele dia que o professor faltou, ele vai poder registrar o diário. E aí, acessando aqui no botão de registrar diário, veja que o sistema vai mostrar aqui a turminha do professor, não é? Vai mostrar que está com atraso, porque não tem nada preenchido para esse caso, né? É um sistema, aqui a gente está em um ambiente de teste, mas ele mostra aqui, ó, modo de preenchimento em nome do professor faltoso. Quando o gestor preenche, o sistema sabe que foi o gestor que preencheu, tá? Não fica no nome do professor. E aí aqui embaixo vai ser possível, olha, todos os dias estão bloqueados para o gestor, mas nesse dia que a gente marcou como falta, vai ser possível colocar a frequência de aluno e colocar o conteúdo ministrado, tá? Aqui não está mostrando nenhum aluno porque não existe aluno nessa turma matriculado para essa data. A gente está usando o sistema de teste. Mas existindo aluno, vai ser possível colocar a frequência ou falta do aluno, assim como também o que foi trabalhado no dia, tá bem? Então, voltando, a gente volta para a página de turmas. E aqui, gente, a gente encerra essa organização de turmas, tá? De modo geral é isso, mas a gente ainda tem muita novidade para chegar para vocês. Obrigado e a gente espera vocês no próximo tutorial.